Olá a todos, vamos a mais um vídeo do canal Corre na Bíblia. Eu gostaria de convidar você que está aí nos assistindo a se inscrever no nosso canal para estar acompanhando tudo o que falamos aqui. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte: quando a igreja abraça o mundo. Quando a gente ouve essa palavra, essa frase, né, que a igreja está abraçando o mundo, que a igreja está se conformando o mundo, geralmente a gente vê essa frase associada a algum evento que alguma igreja promoveu. Às vezes está associado à aparência da pessoa da igreja em relação à aparência da pessoa do mundo. Talvez esteja associado também à falta de disciplina eclesiástica, quando um pastor negligencia a correção dos pecados dentro daquela comunidade. E tudo isso é algo real e que muitas vezes acontece. Por vezes, realmente, isso tem invadido a igreja. Mas hoje eu queria dar um enfoque em outra coisa, que às vezes a gente não fala quando a gente diz essa frase que a igreja se conforma ao mundo, a gente não fala pensando nisso. Eu gostaria de ler, para estar baseando isso que eu vou falar com vocês, 1 Coríntios 15. Eu vou ler alguns trechos deste capítulo. E hoje a gente vai falar quando a igreja abraça o mundo, abrindo mão dos seus fundamentos da fé. 1 Coríntios 15, 1 fala o seguinte: Paulo começa assim o capítulo: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. No versículo 3 a gente vai ter então Paulo expondo o que é o evangelho que ele pregou àquela igreja. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Lá no versículo 12, então, depois de lembrar aquele povo lá de Corintos qual é o evangelho, o que é o evangelho, o que Paulo transmitiu a eles, ele faz a seguinte exortação àquela igreja: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. É interessante a gente ver a igreja de Corintos, porque a igreja de Corintos ela foi exortada em diversos pontos dessa carta. Ela foi exortada pela acepção de pessoas, foi exortada pelo mau entendimento dos dons espirituais, ela também foi exortada até pela imoralidade sexual. Mas aqui a gente tem uma exortação gravíssima sendo feita pelo apóstolo Paulo, a ponto dele falar que aquela exortação dele, que é a negação da ressurreição de Cristo, tornava inútil a fé daquelas pessoas. É interessante porque a igreja de Corinto era uma igreja que estava situada ali naquela cidade, uma cidade cosmopolita. A igreja é uma igreja que era formada por pessoas que tinham posses, que exaltavam a sabedoria, as filosofias. Temos que ter ciência de que a filosofia grega, para a filosofia grega, era um absurdo a ressurreição. Por quê? Para eles a matéria era algo impuro. Não teria lógica Deus ressuscitar o corpo. Isso era algo que era escandaloso para o grego. Aquela igreja de Corinto, então, para se conformar com aquela filosofia que aprenderam desde criança, para se conformar e tornar a mensagem do evangelho talvez mais agradável para aquela cidade, eles então começam a negar a ressurreição de Cristo. Isso é algo gravíssimo e infelizmente tem acontecido nos dias de hoje. E isso é algo que tem causado danos gigantescos à igreja. Igrejas têm abandonado a doutrina da graça.
A doutrina fundamentada em versículos como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fundamentada naquele versículo de Romanos 1,17, onde fala que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo que foi o fundamento de Lutero na Reforma Protestante tem deixado de lado a doutrina da justificação pela fé e tem pregado a prosperidade terrena. Não pregam a grandeza da salvação em Cristo Jesus, a maior promessa de Deus, e fica oferecendo às pessoas que vão ali prosperidade aqui na terra. As igrejas têm deixado de lado também a mensagem que Jesus é o único caminho. Como Cristo fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o único caminho para a salvação. Quem nele crê não será condenado. Quem não crê já está condenado por não crer no Filho de Deus. João 3,18. Igrejas têm abraçado o relativismo, onde pregam que todo caminho leva a Deus, que toda fé é válida e que tudo leva ao Senhor de alguma forma. Algo que não é bíblico, não é algo fundamentado na palavra de Deus. Igrejas têm deixado de lado a pregação da depravação total e do pecado, como Paulo fala lá em Romanos 3, 10 e 11, não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Romanos 3, 23 vai enfatizar, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. As igrejas muitas vezes não querem pregar o pecado à sua comunidade, não quer revelar e mostrar às pessoas o estado de condenação, as suas falhas e fraquezas. Pelo contrário, querem enaltecer o quanto que essas pessoas são boas, o quanto elas merecem tudo que o Senhor dá, o quanto elas vão merecer a sua salvação nos últimos tempos. Tudo isso são doutrinas fundamentais que têm sido deixadas de lado. Entre outras grandes doutrinas têm sido deixadas de lado pela igreja que tem abraçado ao mundo. Por isso é necessário que a gente, como crentes fundamentados na palavra de Deus, que a gente ore sempre ao Senhor pela igreja de Cristo, pelos nossos líderes, pastores, por aquelas pessoas que estão à frente de cada igreja, para que eles busquem conduzir toda aquela congregação, toda aquela igreja, de forma bíblica e centrada na palavra e nos fundamentos da fé. Que oremos e vigiemos para que nunca saiamos do caminho, do bom caminho, que é a palavra de Deus, aquilo que Deus deixou a nós através da sua palavra da Bíblia Sagrada. É esse o vídeo que eu trouxe hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe a sua curtida aqui, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para acompanhar as nossas notificações. Será um prazer ter você junto com a gente, crescendo, sempre fundamentado na palavra de Deus. Um abraço a todos vocês.